Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa aula de Escola Bíblica Dominical para a classe dos adolescentes. Chegamos à nossa lição de número 4. Nessa lição nós vamos tratar a respeito da instituição da Páscoa. Esta lição, meus amados irmãos, é uma das mais importantes para nós. Devemos prestar bastante atenção, fazer bastante leitura do texto sagrado, assim como também do nosso material de classe, para que possamos entender perfeitamente esta lição, esta aula, pois ela também trata a respeito de um dos pontos doutrinários mais importantes dentro das Sagradas Escrituras. De modo geral, nós temos a ideia aqui de um povo em cativeiro e o período, o momento da libertação do povo desse cativeiro em direção, então, a uma liberdade. O povo que estava sofrendo agora vai sair desse momento de tribulação, de angústia, de dor, para um momento de adoração e de uma liberdade na presença do Deus Todo-Poderoso. O nosso texto de aula está baseado em Êxodo, capítulo de número 12, e eu quero fazer a leitura com os irmãos aqui, a partir do verso de número 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Meus amados irmãos, aqui está o texto sagrado para nós. Nós temos na nossa lição um primeiro tópico onde lemos a última praga e a Páscoa judaica. O segundo tópico, o significado da Páscoa à luz de Cristo. E, por fim, as confusões que nós temos hoje em relação à festa da Páscoa. Vamos entender primeiro esse contexto aqui do livro de Êxodo, na época em que esse povo ainda estava em cativeiro. A última aula nós vimos 9 pragas, 9 juízos, os juízos de Deus sobre o Egito por meio de 9 pragas. E esse juízo de Deus era exatamente sobre os deuses ali no Egito. Agora restou a última, a mais grave e a mais importante para o nosso estudo. É a morte dos
primogênitos ali no Egito. Conforme nós temos aqui lido, esta praga, esse juízo de Deus sobre o Egito é cheia de recomendações, de orientações da parte de Deus para o povo. Até então não houve nenhuma recomendação do que o povo tinha que fazer quando Deus trouxesse juízos sobre aquela terra. No entanto, nessa última, o Senhor vai deixar orientações para o seu povo naquele lugar. O que aconteceria ali? Deus, à meia-noite, passaria sobre o Egito e feriria o Egito com uma mortandade terrível. Esta mortandade seria sobre os primogênitos, desde os homens até os animais, não escaparia, simbolizando um grande juízo, uma grande destruição sobre a vida dos homens na terra conhecida, na terra mais importante naquele momento. Porém, o Senhor, ele promete livramento para o seu povo mediante a observação dos seus preceitos, da sua palavra, das suas orientações para esse povo. E aí então, se o povo cumprisse com essas determinações de Deus, o povo então teria a sua vida protegida, a sua vida guardada, a sua casa seria preservada desta destruição. E as recomendações nós já lemos aqui, você pode ler com calma depois, a partir desse verso 1, que basicamente consiste em uma festa que seria depois comemorada, mas nessa ocasião aqui, no primeiro mês do ano, que ali marcaria o início de uma nova vida para aquele povo em escravidão. Até aquele momento, então, não foram contados como nação, não foram contados entre os povos da terra, mas agora seria o início da vida deles, o início da sua contagem como povo e povo de Deus. Então, este era o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. A partir de agora, começa a contar o calendário para esse povo de Deus. E então, a recomendação do Senhor é que a congregação tomasse para si, aos 10 do mês, um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Ou seja, se a família fosse pequena, um cordeiro. Seria juntado os vizinhos para que desse conta, pois não poderia sobrar. Se sobrasse, ele teria que ser queimado ao fogo no dia seguinte. Então, a recomendação do Senhor era o cordeiro, o cabrito, sem mácula, machinho, um macho de 1 ano, ao qual seria tomado das ovelhas ou das cabras. Ele deveria ser guardado, então, até o 14º dia, quando todo o ajuntamento da congregação o sacrificaria à tardezinha. E o sangue desse cordeiro seria passado dos umbrais da porta, e aqui ficaria uma marca naquela casa dos hebreus. Essa determinação do Senhor, ela é importantíssima, pelo que quando o anjo destruidor passasse sobre o Egito, e daí então ele procuraria uma casa em que ele não entraria para destruir. E o que é que determina isso para então esse anjo destruidor? Qual que é a determinação dele? Qual que é a marca que ele respeitaria? Ele tinha a ordem de destruir a casa egípcia e não uma casa dos hebreus? Não. A determinação dele, a orientação para ele então buscaria a casa onde houvesse uma marca, a marca do sangue. E daí então, onde houvesse essa marca, ele passaria por cima. Na realidade, esse é o significado da palavra Páscoa, do hebraico, é passar por cima. E ele passaria por cima de qual casa? A casa
que então tivesse uma marca ali de sangue. Ou seja, onde ali haveria ou tinha sido sacrificado um cordeiro, um inocente, e ali estava então aquela marca. Ora, por que esse anjo então destruidor passaria por cima dessa casa? Ele atingiria um primogênito. A ordem de Deus era um primogênito do lugar da casa, da família, seria sacrificado. E quando este anjo, então, ele vem para aquela casa e ele observa aquela marca do sangue, ou seja, como que ele vai tirar a vida do primogênito ali? Sendo que ali naquela casa, a vida, ela já foi tirada. Não tem mais vida para ele tirar daquele lugar, pois a marca do sangue nos umbrais da porta já estava mostrando para ele que ali já havia sido sacrificado algo ou alguém, né? No caso aqui da casa dos hebreus, era o cordeiro que havia sido sacrificado no lugar desse primogênito. Então a morte desse cordeiro estava trazendo salvação para aquela casa. É muito importante que nós prestemos atenção nesse detalhe desta festa. Olha só, um cordeiro, um animalzinho inocente sendo sacrificado, seu sangue nos umbrais da porta como um sinal. Sinal para quem? Um sinal para esse anjo destruidor que passaria então por cima dessa casa, não atingindo ali, porque ali já havia morte. Ali já havia sido sacrificado um inocente. Então ele passa para a próxima. Encontrando a próxima com a marca do sangue também, ele torna a passar por cima e a procura. E na casa egípcia, ora, só poderia fazer esse sacrifício aqui aqueles que faziam parte do povo de Deus. Se caso um egípcio quisesse se refugiar nessa casa, poderia, porém, participar da Páscoa, isso não lhe era permitido. E ele também não poderia, na sua casa, copiar esse ritual dos hebreus. Não funcionaria para ele. Isso aqui só é válido para o povo de Deus, a determinação de Deus. Esse povo, observando as leis de Deus, as ordenanças de Deus, teriam a sua vida então poupada dessa forma como Deus havia determinado. E assim foi feito. Ora, pensem, à meia-noite, o anjo, conforme o Senhor havia determinado, ele vem e na casa egípcia não tinha marca, ele entra e vai ferir de morte, então, ali o primogênito. Ou seja, ali fica a marca de que o juízo de Deus, ele traz a morte. A ira de Deus traz a morte para o homem. Essa é a sentença de Deus, morte. Nós vamos ler no Novo Testamento, Paulo escrevendo aí aos Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte. Então, onde está aqui determinado o pecado? A não observação das leis e dos mandamentos de Deus. Se porventura fosse encontrado uma casa de hebreu que não tivesse ali a marca do sangue, da mesma forma, esse entraria ali e então atingiria com morte aquela casa. Não poderia ser também a morte de qualquer outro animal, de qualquer outra forma, não. Tinha que ser desta forma que nós lemos, conforme os mandamentos e ordenanças de Deus. Fazendo assim, o povo então teria a salvação naquela casa. As determinações de Deus, além do cordeiro primogênito, macho, dentre as ovelhas, que era tomado dentro das ovelhas ou dentre as cabras, esse macho de 1 ano, ele também não estava sozinho. O Senhor havia determinado que eles comessem a Páscoa acompanhado de pães asmos, ou seja, o pão sem fermento, e também com ervas amargas. Este era a alimentação do povo nesse momento em que o Senhor visitaria
o povo ali na terra com seu juízo, com a última praga sobre o Deus egípcio. E daí a condição do povo, a postura do povo era comer de forma apressada. E também estar com o lombo cingido, estar com o sapato nos pés, ou seja, pronto para a caminhada, pronto para a marcha, porque a hora que Deus trouxesse esse juízo, era o momento em que o povo deveria sair da terra em direção à liberdade. Então a morte do Cordeiro marca o momento da libertação do povo, a saída do povo do Egito em direção à sua liberdade. Agora estão caminhando para o deserto. Posteriormente, vão adentrar a terra prometida, vão possuir uma terra onde ali Deus vai ser o seu Deus. E este povo, o povo do Senhor Deus, diferente de todas as nações na face da terra. Isso nós temos no verso de número 11. Assim, pois, então comereis os vossos lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E o sinal da casa, do verso 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que o estiverdes, vendo eu sangue. Olha a palavra de Deus. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Nesse último juízo de Deus, tremendo esse juízo, o Senhor, onde ele observasse a marca do sangue, ele passaria então por cima. E o povo realizou este ritual conforme a determinação de Deus, e à meia-noite houve-se um grande clamor no Egito. E o Senhor então destruiu, matou os primogênitos, inclusive na casa de Faraó. O seu filho foi ferido de morte, porque era uma sentença de Deus. Afinal de contas, Faraó era um deus no Egito, né? Era considerado como um deus. E o Senhor dos senhores vem e fere o seu primogênito. Até então, ele está endurecido, o coração dele petrificado pelo próprio Deus. Mas agora, nessa última praga, nessas condições, ele vai chamar Moisés e vai falar para o povo sair ali do Egito. O povo agora está em liberdade. E aqui em Êxodo, capítulo de número 12, esta é a Páscoa do Senhor. Na nossa lição, nós temos o significado da Páscoa à luz de Cristo. Nós temos Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele vai dizer que Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. João Batista, quando vê Jesus, ele o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. À luz de Cristo, o significado dessa Páscoa é exatamente isso. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue por nós. O que ele está fazendo? Ele está pagando o preço do nosso resgate. Nós estávamos em trevas, em escuridão, vivendo na escravidão, mas Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. E agora, pela fé em Cristo, nós estamos livres desse mundo. Nós alcançamos a nossa libertação. E a marca do sangue devemos trazer nas nossas vidas. Este é o grande sinal na vida do cristão. O sinal, a marca do sangue de Jesus. Não trazemos a marca de um cordeiro, de um animal, não. Nós trazemos a marca do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Quanto ao fermento que deve acompanhar esta Páscoa, este fermento nós temos aqui
1 Coríntios capítulo 5, verso 8, Paulo relaciona o fermento com a malícia, ele relaciona o fermento com a maldade. Portanto, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, não pode existir na nossa vida, além de nós termos conosco a marca do sangue, temos que levar uma vida também sem nenhum tipo de fermento. O fermento são coisas da vida passada, coisas pertencentes ao mundo, malícia, avareza, tudo que é fruto da carne é fermento. Porque estando em Cristo, nós não temos necessidade de mais nada dessas coisas. Devemos levar uma vida santa, sincera, verdadeira, pura diante de Deus, agora através de Cristo Jesus, nosso Senhor. O pão também é o símbolo da vida, né? Pão simboliza a vida. O próprio Senhor Jesus se identificou aos seus discípulos como sendo o pão da vida. E esse pão, Jesus, ele é um pão sem fermento, tá bom? Porque em Jesus não há pecado. Jesus é puro, é santo. E da mesma forma, então, quem se alimenta desse pão deve levar a vida da mesma forma e da mesma maneira, tá bom? E aí as ervas amargosas ou ervas amargas está relacionado com os sofrimentos, que a dura serviço no Egito, que esse povo, a erva amarga era para sempre estar lembrando da vida que levou antes e a vida que leva agora, e dar graças a Deus, né? Está também relacionado com os sofrimentos e os vitupérios de Cristo antes da cruz e durante a cruz. Nós que seguimos a Cristo também temos que estar preparados para isso. Ervas amargas. Então, o cristianismo hoje, o ser seguidor de Cristo, tem que estar pronto e preparado também para a parte amarga. Não é só vitória, né? Não é como muitos aí pregam que o evangelho é um mar de rosa, é casa própria, é carro bonito, é tudo das coisas mais excelentes. Tudo isso Deus é poderoso para nos conceder e para nos dar, se esta for a sua vontade e estiver de acordo com o seu projeto nas nossas vidas. Porém, não podemos desprezar, ficar abatido, cabisbaixo quando nós passarmos por sofrimentos nessa terra, porque nós, além de participarmos do Cordeiro, nos alimentarmos deste Cordeiro, usufruirmos da marca, do sinal do sangue que nos protege, que nos guarda dos juízos de Deus, nós também devemos levar uma vida santa, como o pão ser fermento, contudo, não vamos nos esquecer das ervas amargas. E se sofrermos aqui na face dessa terra, nós glorificamos a Deus por padecer os mesmos sofrimentos do nosso Senhor que ele padeceu por cada um de nós na caminhada ali para a cruz. E assim como o povo de Israel, o povo hebreu, naquela ocasião, comemorou a Páscoa, comeram a Páscoa de forma apressada, cajado nas mãos, lombos cingidos, sapatos nos pés, da mesma forma hoje, nós que somos igreja, nós temos que estar, meus amados irmãos, prontos, preparados para a volta de Jesus. Esta é a ideia. Nós temos que estar caminhando, agora nós já estamos na caminhada no deserto e vamos apressadamente, sempre com o cajado nas mãos, sempre com os pés calçados, lombos cingidos, sem nenhum embaraço nessa terra. Nada que nos prenda, nada que nos faça parar aqui nessa terra. Nós precisamos marchar, nós precisamos caminhar esta nova caminhada que o Senhor Jesus nos propôs. Então, temos que estar nessa mesma condição aqui que o Senhor deixou para o povo de Israel, mesma coisa também para nós, né? Quanto ao terceiro tópico nosso, as confusões
que temos hoje. Aqui, você que é professor, pesquise um pouquinho mais. Nós temos materiais aí da Escola Bíblica Dominical dos jovens e adultos, bons materiais, videoaulas aí no YouTube também, no canal da igreja, que vai te auxiliar quanto a essas aplicações e também as confusões que nós temos visto hoje com Páscoa. Primeiro, com relação às confusões. A revista até traz, por exemplo, relacionar a Páscoa com a ressurreição de Jesus. É um erro grotesco, porque a Páscoa não é ressurreição. A Páscoa é a morte do Cordeiro, não ressurreição. Portanto, preste bem atenção nisso, oriente os seus alunos, adolescentes, aí já se apercebendo desse detalhe importante. Páscoa, então, é um cordeiro que será imolado, que será sacrificado, não a ressurreição do mesmo. Então, essa data que coloca uma Páscoa no momento, no dia, né, que se presume que Cristo ressuscitou, está deturpado. Isso é uma mudança de interpretação das Sagradas Escrituras. O segundo ponto é relacionar a Páscoa com coelho. Primeiro, porque coelho, se nós estudarmos Levítico, nós vamos ver que o coelho ele é um animal impuro, considerado imundo. Então, jamais deve ser associado com Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma aberração nós ouvirmos tal coisa. Associação do coelho, ou seja, foi tirado o cordeiro, que é um animal pacífico, manso, né, inocente, para ser introduzido. E mais importante que isso, né, é um animal limpo. Cordeiro é um animal limpo. Ele está de acordo com as determinações de Deus. Agora, o coelho, não. O coelho, ele não serve para fazer essa associação. Então, substituir o cordeiro por um coelho é outra abominação diante dos olhos de Deus. É uma afronta à palavra de Deus, às determinações de Deus para o seu povo. E, por fim, o ovo da Páscoa, que é doce. Ora, tudo o que nós vemos nos dias de hoje relacionado à festa da Páscoa está tudo em desacordo com as Sagradas Escrituras. Se você então parar para ler o capítulo 12 do livro de Êxodo, com detalhe, com calma, e você ver as determinações de Deus, e você associar com o que você conhece hoje dentro da nossa sociedade, você vai rechaçar essa doutrina que está sendo aí transmitida e ensinada. Jamais temos isso na Bíblia Sagrada. Um coelho, também aqui a parte da ressurreição, o dia da ressurreição de Jesus, de jeito nenhum. Os judeus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eles estavam comemorando a Páscoa. Ou seja, o simbolismo, a figura do verdadeiro Cordeiro de Deus estava sendo imolado. Não perceberam, mas é anterior, portanto, à ressurreição de Jesus. Não no dia da ressurreição de Jesus, que estavam se alimentando do Cordeiro Pascal. De forma nenhuma. Então, isso aqui está descartado. E aí, como eu já disse, coelho e mais o ovo, que é doce. Então, nós temos o coelho em detrimento do cordeiro. Nós temos o dia da ressurreição de Jesus em detrimento à morte de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é importante? Sim, sem dúvida nenhuma, mas muito mais importante para nós é nós sabermos que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, para nos proteger dos juízos de Deus. Deus está irado com o pecado. Deus vai trazer juízo sobre o pecado na terra. E a única forma de escapar desse juízo de Deus
é estar escondido num lugar onde existe a marca do sangue de um cordeiro imolado. E hoje, meus amados irmãos, a figura que antes tínhamos e agora a realidade das coisas, nós temos que estar escondido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque em Cristo está presente Ele como cordeiro. Cristo é o pão sem fermento. E Cristo também experimentou dessas ervas amargas. Cristo realizou toda essa obra, portanto, Cristo é a nossa Páscoa. Se nós estivermos escondidos em Cristo Jesus, perfeitamente estamos livres dos juízos de Deus. Para tanto, é necessário nós crermos na morte de Jesus. Se você crê que Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados, então sim, você vai participar da mesma ressurreição de Jesus. Você também ressuscitará, conforme Paulo escreveu aos Efésios, que quando Deus, com seu poder, ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nós ressuscitamos com ele. Mas, para haver vida, para ter ressurreição, tem que haver primeiramente a morte. Então, o mais importante para nós aqui é frisarmos a morte de Jesus na cruz. Aí sim, Jesus morreu. Agora fazemos parte desse sacrifício, temos a marca do sangue em nós. Vamos usufruir da vida eterna que Jesus Cristo conquistou para nós através da sua ressurreição. Portanto, não vamos mais associar Páscoa com ressurreição, mas sim com a morte de Cristo. Vamos deixar de lado coelho. Coelho é animal impuro. Vamos lembrar do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nada mais de ovo, pois o ovo é doce, totalmente ao contrário do que a palavra de Deus fala de ervas amargas. Quanta ignorância, quanta cegueira espiritual. Se porventura você que me assiste, você se aperceber disso, tome uma Bíblia na sua mão, leia a palavra de Deus, vá procurar na Bíblia. De repente você fica em dúvida a respeito daquilo que eu estou aqui falando, mas se você tomar uma Bíblia nas suas mãos e você abrir no capítulo 12 de Êxodo, você vai poder conferir. E depois você pode ir para o Novo Testamento e estudar as cartas do apóstolo Paulo, para que você entenda isso e não seja enganado por essas doutrinas que mais são deturpações dos textos sagrados do que ensinamentos bíblicos corretos. Nós precisamos fugir dessas confusões. Então, aqui está para nós essa lição tão importante. Tão importante. Atente para isso. Nesse momento, nós vamos encerrar esta nossa aula. Mas que você se aperceba. Primeiro ponto: povo em cativeiro, povo em escravidão, povo em sofrimento, nas trevas, escravizados por Faraó, que não queria que eles fossem libertos, não queria soltá-los daquela escravidão. Mas quando o Senhor Deus vem com seu juízo sobre aquela terra, ele teve que soltar o povo, ele teve que abrir mão daquele povo, porque aquele povo pertencia a Deus. E como que Deus fez? Então, através desse ritual que nós acabamos de estudar, que é a Páscoa. E assim, então, o povo foi tirado daquelas trevas, daquela escravidão, e a partir de agora, o povo vai ser levado para o deserto, onde servirão a Deus. A mesma condição da igreja hoje, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós saímos da morte para a vida. Nós saímos das trevas para a luz. É nesse momento que começa a verdadeira vida.
vida com abundância. Antes de Cristo não tem vida. Antes de Cristo é só escravidão. Antes de Jesus, trevas. Mas quando se tem fé em Cristo Jesus, quando se crê no sacrifício de Jesus realizado naquela cruz, agora nós fazemos parte da sua morte e também da sua ressurreição. E através dele, então, somos reconciliados com Deus, fomos resgatados. Foi Deus quem nos comprou, foi Deus que nos resgatou daquele mundo pecaminoso, através do quê? Do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E pela fé nele agora, vivemos uma vida santa, uma vida sem fermento e muitas das vezes com ervas amargas. Mas nós temos uma promessa maravilhosa de Jesus para nós. Disse ele: estarei convosco até a consumação dos dias. Por ora, nós vamos experimentando as ervas amargas, mas temos uma promessa guardada no nosso coração. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e vai nos levar para morar com ele. Aonde ele está, um dia estaremos. E daí então, limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aí sim, nós seremos um povo juntamente com ele nos céus de glória. Novos céus e nova terra. Mas para tanto, é necessário que nós passemos pela cruz, passemos pelo Calvário e carreguemos conosco a marca do sangue de Cristo. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.